Olá, irmãos, boa noite. Como é que vocês estão? Como estão as coisas? Como é que vocês estão indo aí nesses dias desse isolamento? Ô, irmãos, como tem sido chato, né? Tem sido dias difíceis, né? Confesso que já estou sentindo muita falta dos irmãos, né? Tenho sentido assim muito desejo de estar próximo dos irmãos. Mas isso certamente é Deus nos ensinando, né? O valor de nós estarmos perto um dos outros, de nós estarmos juntos. É muito comum que quando a gente tem algo muito fácil ao nosso alcance, a gente não dê muito valor, né? E não só na questão de igreja, como muitas vezes a gente tem ali o convívio dos irmãos, mas no dia a dia a gente acaba até não procurando um ao outro, né? Mas na nossa própria família também, né? Tem sido dias de aproximação, de bate-papo, né? De poder se aproximar um pouco mais. Deus tem nos ensinado muitas coisas, né? Muitas coisas. Mas, irmãos, dando prosseguimento, né? Hoje é quinta-feira, é dia do nosso estudo bíblico, e hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante. É um assunto muitíssimo importante na vida do cristão. E hoje nós vamos falar sobre santidade. Santidade é um tema muito importante para nós. E por que ele é importante? Ele é importante porque tem a ver com a nossa resposta diante daquilo que Deus fez por nós, né? Nós sabemos que Deus enviou o seu Filho, né, por graça, por amor, né? Ele nos salvou, nos livrou do mal, nos livrou do pecado, de Satanás, do mundo. Porém, qual deve ser a nossa resposta diante disso? É simplesmente ficarmos parados, é nos alegrarmos, né, somente e pronto, e continuar a viver nossa vida como antes? Certamente que não, né? Deus exige de nós uma resposta, né, que até então era impossível a nós darmos, né? Nós sabemos que o homem sem Deus, ele está totalmente depravado. O que significa isso? Significa que o homem, ele não consegue, por vontade própria, voltar-se para Deus. É impossível ao homem comum se voltar para Deus em obediência, por amor a Deus, né? Por desejo de querer agradar a Deus. Isso é impossível, né? E consequentemente, o desejo por santidade. Porque a natureza do homem corrompida, ela é justamente oposta à natureza de Deus, que é santa. Deus é santo, é o que a Bíblia diz, né? E isso significa que Deus é puro, que Deus é perfeito e que em Deus não há mal nenhum, nem sombra nenhuma de algo que possa ser mal. Deus é perfeitamente puro. Ora, se nós fomos corrompidos pelo pecado, isso significa que a nossa natureza, ela não é mais pura. Nossa natureza agora é caída, portanto corrompida. Por isso, ela não consegue obedecer a Deus de forma natural. Isso é o que diz a nossa doutrina, né, da depravação total do homem, né? E quando nós somos alcançados pelo Evangelho, o Espírito Santo então nos chama, né, de forma eficaz. O Senhor restaura em nós, né, a comunhão com Ele, e portanto nós voltamos a ter desejo de agradar a Deus, em querer servi-lo. E a santificação é justamente esse processo de volta, né, de nós nos assemelharmos ao caráter de Deus. Mas a gente vai ver isso na nossa revista, né, a lição de número 8, né, lembrando a nossa revista, né, o desafio de ser igreja, certo? Então hoje é a lição número 8, dando continuidade então aos nossos estudos, certo? Antes de ler a revista, nós vamos abrir em João 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17 também, onde na chamada oração sacerdotal, né, ela recebe esse nome porque
É a oração onde Deus intercede pelo seu povo, né, fazendo assim às vezes do sacerdote, né, que era interceder diante de Deus pelo povo, em favor do povo. E Jesus Cristo, então, nessa oração, ele vai fazer um pedido, né? Ele vai interceder pelos seus filhos. E no versículo 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que Cristo está aqui pedindo a Deus na sua oração é para que os seus filhos, os seus eleitos, né, aqueles a quem, não só aqueles que haviam recebido, mas aqueles a quem haveriam de receber, né, a salvação, o Senhor Jesus Cristo pede que eles fossem santificados, né, e eles fossem santificados na verdade. É a única forma de nos tornarmos santos é na verdade, que é o Evangelho, é a palavra de Deus. É impossível para nós nos santificarmos na mentira, pelo motivo óbvio. A mentira, ela é oposta a Deus. Deus, ele é a verdade. O próprio Senhor Jesus disse que ele é o caminho e a verdade e a vida. Então, logo, a santificação, ela tem que ser pela verdade, e a verdade é a palavra de Deus, como ele diz aqui, pois a tua palavra é a verdade. Vamos então fazer uma breve oração e depois passar para a revista. Nosso Deus, amado Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer por todas as coisas. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, eu quero pedir por aqueles que nos ouvem nessa noite. Na internet as pessoas também podem estar ouvindo em outros horários, mas esse vídeo está sendo gravado à noite. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, aqueles que nos ouvem, tanto da nossa igreja, Três Mangueiras, como outras pessoas do mundo inteiro que possam ver essa mensagem. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar no processo da santificação. Que o Senhor nos ajude, porque sabemos que não é fácil e que sozinhos não somos capazes. Necessitamos do auxílio do Espírito Santo e te suplicamos que o Senhor possa fazer florescer em nós o fruto do Espírito. Ó Deus, a tua palavra nos ensina que nós poderíamos pedir o Espírito Santo ao Senhor, que o Senhor nos daria, e é esse pedido que fazemos agora, ó Deus. Nos dá o teu Espírito Santo, faz florescer em nós, ó Pai, o fruto do Espírito, e que venhamos a alcançar o caráter de Cristo. Ó Deus, é no nome de Cristo Jesus que pedimos e já agradecemos. Amém. Vamos então para a nossa revista. O autor vai nos dizer assim: a santificação, como objeto de nossa atenção, perdeu seu vigor. Hoje em dia, os livros que povoam as prateleiras das livrarias versam sobre versões evangélicas de autoajuda, a última habilidade ou alguma recém-descoberta técnica de obtenção de sucesso e prosperidade. O interesse do homem moderno pode ser o de melhorar, entre aspas, mas santificação vai muito além de simplesmente atualizar, também entre aspas, o caráter que se tem. Mas isso nem sempre foi assim. Em séculos anteriores, os pregadores de tradição reformada expunham o que a santidade de Deus requer de nós, o que a nossa santidade envolve da nossa parte e o que o Espírito Santo faz em nós. O interesse nesses temas gerava desejo de ver os efeitos práticos e benfazejos da doutrina da santificação. Na contemporânea religião Vida Mansa, o compromisso com a santidade é visto como algo fora da realidade, fora da mentalidade do terceiro milênio, ou como um ranço do legalismo. Ainda que a santidade não seja o interesse do homem moderno e sua religião sem compromisso, essa ainda é a exigência de Deus para o seu povo, em todas as épocas e lugares. Ora, o autor introduz a lição falando algo muito importante. Ele fala que a santidade não é um assunto que tem não está muito em voga, não está muito na moda.
falar de santidade, né? Inclusive até principalmente, né, entre os cristãos e os evangélicos. Porque hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em terem sucesso, em serem bem-sucedidas. Observe, como diz o autor, as prateleiras das livrarias religiosas. Não, você vai hoje, você vai numa livraria evangélica, você vai ver que muitas prateleiras, e isso é verdade, estarão lotadas de 10 passos de como você alcançar isso, 7 passos de como alcançar aquilo, né? 20 passos de como você conseguir isso ou aquilo, ajude a melhorar sua autoestima, né? Como conseguir, né, se dar bem. Você vai ver muitos livros falando sobre prosperidade. Está na moda também, né, a questão de investimentos, né? Muitos cristãos fazem investimentos, o que não é um problema, certo? Deixar isso bem claro, é um tema muito interessante. Mas o que a gente vê é que esses assuntos têm tomado o protagonismo, né, nos assuntos debatidos entre os cristãos, enquanto que outros assuntos muito mais importantes têm ficado de lado, como por exemplo a santidade, né? Muitos de nós veem santidade hoje, né, como um assunto chato, como um assunto de alguém birrento, né, como de alguém sisudo, né? Falar de santidade não é algo que é legal, é descontraído, né? As pessoas não enxergam assim, e hoje as pessoas querem que tudo seja assim, né? Mas quando você vai falar sério e falar sobre um tema como esse, que é a santidade, de fato as pessoas acham que esse é um tema do passado, que estamos em pleno século, no século 21, e temos que falar dessas coisas ainda. É muito comum, infelizmente, você ouvir cristãos dizendo: rapaz, estamos em 2020, a gente ainda está debatendo essas questões, debatendo aborto, por exemplo, né? Debatendo essa questão de santidade. Isso aí é legalismo, como muitos dizem, né? Então, quando você vê um cristão que é mais cuidadoso na sua vida cristã, um cristão que busca fugir das tentações e que ele toma precauções para viver uma vida santa, muitas vezes é visto como o santarrão, né? A gente já olha para essa pessoa e se acha melhor que os outros, se acha mais santo do que os outros, enquanto na verdade aquela pessoa está apenas buscando se santificar, uma vida mais próxima de Deus. Muitas vezes uma vida de santidade ofende os outros, e infelizmente até mesmo cristãos. Em vez da gente se alegrar em ver um irmão que busca mais santidade, a gente fica chateado com isso. Muitas vezes a gente vê um irmão que é mais dedicado, é mais zeloso, que é mais firme em alguns posicionamentos. Geralmente nós tendemos a olhar para esse irmão com um olhar acusador, né? Como se ele quisesse ser melhor do que nós, que ele quisesse ser mais santo do que nós. Mas na verdade não é isso. Isso na verdade aponta uma grande realidade. A santidade de muitos irmãos denunciam o nosso próprio pecado. E por isso nós ficamos então recalcados, né? Ficamos tão chateados muitas vezes, né, quando vemos alguns irmãos que têm vivido uma vida mais santa, mais próxima de Deus. Isso é realidade, né? É claro que infelizmente também existe aqueles que são soberbos, se acham de fato mais espirituais e mais santos do que outros. A gente sabe que isso acontece também, né? Mas isso não é uma regra geral. Então, como o autor coloca aqui, santidade tem sido um assunto ficado de escanteio, né? Ter ficado de lado nas discussões cristãs, né? Isso é uma pena e deve nos fazer refletir, né? Por que esse assunto não é mais tão debatido ou tratado entre nós, né? Que a gente volte a tratar isso, né? E você aí em sua casa, né? Como é que você tem tratado esse assunto da santidade? Como é que você tem visto isso? Discuta, né, com entre você e sua família, né, entre os que estão próximos de você. Discuta sobre esse tema, né? Por que tem sido tão difícil falar sobre santidade, né? Vamos lá. Antes da gente prosseguir, precisamos definir o que é santificação. E esse é o primeiro ponto aqui que o autor trata. O que é a santificação? Ele diz assim:
Da perspectiva cristã, santificar ou consagrar é colocar algo ou alguém à parte para Deus, quer em termos gerais, quer para algum propósito especial, e tê-lo aceito por Deus para a finalidade proposta. Na Bíblia, nossa santificação é dada tanto como um aspecto realizado no tempo passado, né, quanto no presente e no futuro. Nesses últimos casos, dá a entender que se trata de um processo. Ou seja, existem alguns textos na Bíblia, né, que eles nos dão a entender que a santificação é um processo, né, do passado, né? Outros textos nos dão a entender que ele está sendo feito e outros que ainda serão no futuro. Eu vou deixar aqui algumas referências e você pesquisa na sua casa, certo? Atos 26, versículo 18, Hebreus capítulo 10, versículos 10, 14 e 29, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 e 4 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, certo? São algumas referências que vão falar da santificação como um processo do passado, no presente e também no futuro. Aí diz assim: os primeiros textos se referem ao aspecto relacional da santificação, que se torna real quando cremos, como acontece com a justificação e a adoção, ou seja, é instantâneo. Os textos posteriores se referem ao processo transformacional, que dura a vida toda e que também é descrito como crescimento na graça, crescer em tudo em Cristo e ser mudado de glória em glória pelo Espírito. Esses são termos que são usados para dar a entender de que nós estamos passando pelo processo de santificação, que ela está acontecendo, ok? Eu vou deixar aqui mais algumas referências para vocês. Anotem aí, pesquisem. 2 Pedro 3, 18, Efésios 4, versículo 15, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 e Romanos 12, versículo 2. Esse aqui é o mais famoso, onde o apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos tomar a forma deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Ora, a santificação ela é uma transformação, mas já a gente vai tratar isso ainda melhor. As metáforas de crescimento e mudança gradativa são claros indícios de que a santificação se estenderá por todo o tempo que Deus nos der aqui. E é a essa transformação progressiva que a palavra santificação se refere regularmente na teologia cristã. Então, a palavra santificar, ou melhor, a palavra santo, né? Estou aqui na companhia do meu gato, né? Não dá para mostrar ele aqui, mas ele está aqui aos meus pés, né? Então, a palavra santo, ela significa separado, né? E não um separado qualquer, mas geralmente a ideia de separado para um uso religioso. É a ideia de consagração, né? Você separar algo para uso exclusivo e geralmente religioso, né? Então, santificar significa isso, separar, nos tornar exclusivos. E o que é que Deus fez conosco? Deus nos separou. E nos separou de quê? Ele nos separou deste mundo, né? Quando nós somos salvos pelo Senhor, o Senhor está nos resgatando das trevas para o seu mundo, né, de luz, como nos diz o apóstolo Pedro, para o reino da luz, né? Então, nós estamos sendo tirados, arrancados do mundo de trevas e sendo transportados para o reino de Cristo, né? Então, nós estamos sendo separados por Deus, né, para o uso, entre aspas, religioso, ou seja, Deus nos separou para adorarmos a Ele, para vivermos consagrados, ou seja, exclusivamente para Ele.
Por isso que Deus tem um tratamento exclusivo com o seu povo. Né? Por isso que a Bíblia muitas vezes diz que Deus é um Deus ciumento. Né? Não é ciumento no sentido pejorativo como nós conhecemos, mas porque Deus, ele cuida do seu povo e nós somos propriedade exclusiva. É por isso que quando Israel adorava outros deuses, a palavra que é usada era adultério, prostituição. Né? Por isso que no Antigo Testamento muitas vezes você vai ouvir dizer que Israel se prostituiu, né? Que Israel adulterou. Esse é o termo usado. Ou seja, nós estamos num relacionamento exclusivo com Deus, somos propriedade exclusiva dele. Quando nós então nos relacionamos com outros deuses, nós estamos quebrando, estamos adulterando, estamos nos prostituindo, certo? Então, a santificação é isso. Nós somos separados. E separados para quê? Para servir a Deus exclusivamente. Por isso a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Né? Nós só podemos servir a um Senhor. Né? E nós sabemos a quem nós devemos servir, porque fomos separados para servir a esse Deus maravilhoso. Né? Então, basicamente a palavra separar significa, ou santificar significa isso, separar. Mas por que é que nós temos que ser santos? O motivo principal pelo qual nós devemos nos santificar é basicamente. Temos que ser santos porque Deus é santo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Levítico capítulo 19. Deixa eu abrir aqui, Levítico 19. Versículos 1 e 2. Aliás, vamos ler até o verso 4. Olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ora, isso significa, irmãos, que a santificação não é um processo de barganha ou não é um processo de nós buscarmos algo da parte de Deus, mas nós temos que ser santos porque o Senhor é santo, porque Ele é assim, a sua natureza é santa, por isso devemos ser santos. Aí ele continua, verso 3: cada um respeitará sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o que ele diz agora: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que Deus está dizendo aqui a Moisés, ele está dizendo: olha, Moisés, diga ao povo o seguinte, diga para que eles sejam santos. E aí, talvez uma pergunta que surgisse seria: mas como eles vão ser santos? Baseado em quê? E aí Deus diz, Deus dá o modelo, que eles sejam santos porque eu sou santo. Então, por que eu tenho que ser santo? Porque Deus é santo. E isso, irmãos, deve ser algo para nós avaliarmos profundamente. Você não tem que ser santo para agradar o seu vizinho. Você não tem que ser santo para ter uma boa imagem, para posar de bom moço ou de boa moça. Você não tem que se santificar para que as pessoas possam olhar para você e dizer: olha como você é alguém santo, como você é alguém religioso, alguém bom. Mas você tem que ser santo porque Deus é santo. Deus exige isso de nós. Simplesmente pelo fato dele ser santo, o mínimo que o seu povo tem que ser também é santo. E isso aponta para um grande dever que nós temos: a necessidade de sermos santos, de andarmos em santidade a cada dia. Então, quando você pensar na tarefa da santidade, e você vai ver o quanto ela é pesada, porque, imagine, o seu padrão é Deus, Deus é perfeito. O padrão que Deus dá para ser alcançado é o padrão dele mesmo.
porque não existe nada tão puro quanto Deus, não existe nada tão bom quanto o próprio Deus. Nem mesmo o seu pastor, nem mesmo aquele irmão, aquela irmã que você admira tanto. Eu quero deixar claro uma coisa aqui, é que isso não significa, é claro, que nós não tenhamos modelos humanos. A Bíblia vai falar sobre isso, de que nós devemos ser modelos para outros, certo? Não estou aqui tirando essa responsabilidade de nós como cristãos. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz isso, que eles foram modelos para as igrejas da Acaia e daquela região, que os Tessalonicenses eram modelo. Isso aponta para a necessidade dos nossos dias até de buscarmos modelos, pessoas que nos sirvam de exemplo. Isso é perfeitamente possível, a Bíblia fala disso. No entanto, o nosso modelo maior e perfeito é Deus. Então, por mais que você tenha um irmão, ou o seu pastor, ou uma irmã que você tenha como alguém, poxa, aquela pessoa é um exemplo a ser seguido, isso pode ter e é saudável que tenha. No entanto, essas pessoas podem cair, mas o único que é perfeito é Deus. Por isso Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Porque Deus é o único que não peca, Deus é o único que é perfeito, Deus é o único que não erra. Então, por isso o nosso padrão de santidade deve ser Deus. Então, nós vimos aqui o que é santidade, o que é santificação. Santificar significa separar, para uso exclusivo e principalmente o uso religioso. E nós vimos o porquê de nos santificar. Nós temos que nos santificar porque Deus é santo, porque Ele é santo. Ok? Então, continuando aqui, ele diz, agora o segundo ponto da lição: chamados à santidade. Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Orou Jesus. Essas palavras nos dizem respeito, pois nosso Senhor orava não somente pelos que em sua época criam nele, mas também por todos quanto viessem a crer, por intermédio da pregação da palavra. Mas especial atenção precisa ser dada aqui. No verso 19, Jesus disse santificar. Ainda que diga ser a santificação dele a base da nossa. Mas por que Jesus diz que vai se santificar, sendo ele por natureza santo? Precisamos fazer distinção clara entre a nossa santificação e a dele. A autossantificação de Jesus foi o ato específico de se colocar à parte para seu sacrifício pelos pecados de seus discípulos. Por isso ele diz que se santifica em nosso favor. Ou seja, a santificação de Cristo foi especificamente no ato dele se colocar em nosso lugar, dele ter sido separado para sofrer por nós, de ele se auto-entregar, esse auto-sacrifício de Cristo. Então, não é porque ele precisava de santificação, porque Deus é santo, como já vimos aqui, Cristo é Deus. Então, é nesse sentido, como falamos aqui. A nossa santificação, por outro lado, diz respeito a sermos colocados à parte, por inclusão, para sermos o povo santo de Deus em todos os aspectos de nossa vida. A santificação de Jesus era uma obra realizada por Ele mesmo. A nossa santificação, entretanto, é uma obra de Deus sobre e em nós. Mais à frente retomaremos a este ponto. Mas é importante notar que a nossa santificação tem por base a verdade revelada na Escritura e ocorrerá na verdade, que é a palavra de Deus. Então, uma outra coisa que nós aprendemos também aqui é que a santificação, ela primeiro ocorre de fora para dentro. Ou seja, é porque Deus veio até nós, que nós podemos
continuar o processo de santificação. Então, a princípio, a santificação é de fora para dentro, porque Deus é o nosso modelo maior, Deus é santo e por isso devemos ser santos. Então, olhando para nós mesmos, nós não vamos encontrar modelo de santificação. Nós precisamos olhar para fora de nós, ou seja, precisamos olhar para Deus e nele vamos encontrar um modelo perfeito. Então, e Deus precisa vir até nós para regenerar o nosso coração e nos transformar. E a partir daí, nos tornarmos santos. É por isso que a gente diz que aqueles que não são cristãos, aqueles que não declararam Cristo como seu Senhor e Salvador, eles não podem se santificar. Aí talvez você pergunte, poxa pastor, mas e por que tem pessoas que não são cristãs que fazem coisas boas? Elas fazem isso porque a imagem de Deus está nela também. A imagem de Deus está em todo ser humano. Essa imagem, ainda que manchada, mas ela está presente em toda a humanidade. Então, por isso que você vai ver algumas pessoas, mesmo não sendo cristãs, praticando atos bons. Isso também tem a ver com a graça comum de Deus. Deus, na sua misericórdia, concede clareza mais a alguns do que a outros. Isso não tem nada a ver com a salvação dessa pessoa, certo? Então isso fique bem claro. Por isso que a santificação é um processo que somente os cristãos podem participar. Porque é necessário que haja primeiro uma ação de fora para dentro. Deus primeiro tem que vir até nós, regenerar o nosso coração e nos transformar. Irmãos, o outro vídeo deu um problema, já no finalzinho, e aqui eu estou complementando. Na verdade é só para concluir a lição. Então, como estávamos concluindo ali, a santificação começa primeiro de fora para dentro, Deus agindo em nós, certo? Transformando e nos regenerando, nos tornando aptos para podermos nos santificar. E depois, então, já transformados e regenerados, nós podemos continuar o processo de santificação. E nós, então, podemos buscar esse processo, Faz parte da vida cristã a busca pela santificação. Como falamos no domingo, quando falamos do Espírito Santo, de Deus nos conceder o Espírito Santo, é nesse sentido. Nós podemos sim buscar o Espírito Santo, pedir a Deus que trabalhe em nós e que venhamos a cada dia mais demonstrar em nós o fruto do Espírito. É isso que o Senhor Jesus nos ensina ali. Então, que a gente continue orando por isso. Apesar de estarmos nesse isolamento, isso é um dever nosso sempre, nos santificar em qualquer momento. No momento de alegria, momento de crise, momento de isolamento, quarentena, tudo isso é hora de nós nos santificarmos, e principalmente agora. Deus quer de nós santidade. Deus quer ver o seu povo andando nos seus caminhos. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Vocês possam meditar nesse estudo e que vocês possam crescer e amadurecer a fé de vocês e crescer em santidade. Amém? Um abraço a todos e até mais. Deus abençoe a todos vocês.